Um, dois, três, gravando. Agora sim, valendo. Bom, então vamos lá. O nosso combinado de hoje é a gente falar um pouco sobre a questão de closet, né? E eu acho muito importante a gente debater um pouquinhozinho daquela última análise ali que a Paty mandou, que tem alguns pontos bem relevantes para a gente considerar, que embora algumas coisas ali sejam mais... Ah, não, e tem a questão do estilo também. Sejam mais pertinentes à análise presencial, eu acho que na questão do online, quando a gente vai falar de cores, tem alguns detalhes que a gente tem que lembrar que são bem importantes, então eu vou trazer isso para vocês também. Mas vamos começar falando sobre a grande dificuldade do closet, tá? E o que eu acho mais importante que vocês pensem em relação ao closet é que, infelizmente, sim, algumas etapas são mais penalizadas que outras no processo online, tá? E o cliente não vai se sentir penalizado se a gente oferecer para ele, vender para ele o que a gente é capaz de entregar e entregar aquilo com sucesso. A maior preocupação de vocês, e isso assim, ó, tem que ser online e é presencial. A maior preocupação de vocês tem que sempre ser em atender a expectativa do cliente e não deixar para trás nada. Quem gera a expectativa do cliente somos nós. A gente que vai dizer para ele o quanto nós vamos entregar, o tipo de atendimento, o tipo de serviço, quantas horas, a frequência, o material. Quem gera essa expectativa somos nós. Então, antes que a gente se sinta frustrada com relação ao trabalho, é importante que a gente garanta que o nosso cliente não se sinta frustrado. Como é que a gente vai fazer isso? O cliente que contratou a Renata tem uma expectativa diferente do cliente que contratou a Débora, do cliente que contratou a Patrícia, do cliente que contrata a mim, do cliente que contrata a Carol que está entrando e etc e tal. Porque eles buscam a gente porque alguma coisa encaixou no perfil, ou porque foi indicação, ou porque foi alguma coisa que a gente falou, mas eles contratam a gente porque o que a gente ofereceu é o que atende à expectativa deles. Então, quando um cliente chega para nós, e a Carol está realmente com problema. Quando um cliente chega para nós, quando um cliente chega para nós, pedindo, por exemplo, uma análise de cores, se a gente não deixar na especificação do serviço claro que a gente vai entregar uma paleta, a expectativa não foi gerada. Ele pode, por exemplo, dizer, tu vais entregar uma paleta, e aí é porque ele já veio com uma expectativa externa. E aí a gente vai chegar e vai responder, olha, no meu trabalho, eu faço assim, 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 assado, e a gente vai defender esse ponto do porquê que faz de uma forma ou de outra, independente da entrega da paleta ou não. Quem decide não entregar tem que ter argumentos fundamentados para não entregar. E quem decide entregar tem que ter argumentos fundamentados para entregar. Ok? Bom, quando a gente fala de análise de closet, todo mundo sabe que fazer uma compra numa loja é diferente de fazer uma compra num guarda-roupa, numa loja online. Correto? Eu, particularmente, prefiro fazer compras de roupas indo à loja. Atualmente, isso não é, ou melhor, é possível, mas a maior parte das lojas não está permitindo experimentar roupa. A gente tem que comprar sem experimentar. E eu não sei quem de vocês teve a experiência de ir à loja nos últimos tempos, eu não sei como é que está fora daqui, como é que está no Brasil, etc. Mas aqui a experiência de loja não está alguma coisa agradável que a gente sequer queira ficar muito tempo dentro. Não. Ou seja, a nova realidade é de adaptação para todos os segmentos. O que acontece quando a gente compra alguma coisa online? Eu vou comprar, vai chegar, eu não vou gostar, eu vou devolver, eu vou escolher outra, vai voltar, e é um saco, e assim a gente vai até que acerta. Tá? No nosso processo com o cliente, existe alguma coisa muito parecida com isso. Parecido no sentido inicial da gente experimentar, não gostar e fazer de um jeito diferente.
em termos de técnicas, né? O que que eu vou usar? Fiz isso, não deu certo. Então, peraí, vamos pensar numa diferente, assim a gente vai indo. E existe, independente da técnica, uma demora um pouco maior da gente chegar no resultado final de uma análise de closet. Porque a gente vai ter que ter muito ir e vir com o cliente. Não é sentar na frente do computador, ficar olhando para ele e a análise de closet está feita. Não é assim que funciona, tá? Então, a brincadeira que eu fiz ali, né? Não tem como fazer uma limonada quando a gente tem laranja, é a grande verdade. A gente tem que explicar para o cliente que a expectativa, ou melhor, não é nem a expectativa. Se tu não estás oferecendo um serviço presencial, tu não tens nem por que mencionar o como é que seria no presencial. Então, a tua venda já é. O meu trabalho online funciona assim. Ou o meu trabalho é assim e eu atendo online. E tirar do cliente a expectativa de que ele vai ter o resultado do presencial. Principalmente no closet, tá? Porque todo o resto, eu de verdade acredito que a entrega é tão boa quanto, mesmo cores, sem a gente ter a precisão, eu acho que a qualidade da entrega não perde em nada. Já no closet, sim, a gente tem que lidar com algo que é menos do que o presencial. Porém, a expectativa do cliente também tem que ser menor. Ela não pode achar que online tu vai conseguir entrar no guarda-roupa dela. E a gente pode até imaginar que talvez pudesse, mas ela não vai ter paciência de fazer o que seria preciso fazer para que a gente conseguisse entregar esse resultado. Então, vocês colocaram ali no grupo várias, não sugestões, mas como o que vocês estão fazendo, né? Várias possibilidades de como está acontecendo a análise de closet de vocês. Nada do que vocês disseram está errado. Porém, tudo que vocês disseram pode ser polido e melhorado. Tá? Então, rapidinho, eu queria que cada uma de vocês me desse como é que está a experiência de análise de closet, se chegou a fazer, se não chegou a fazer, se não fez, qual é a expectativa, como é que está pensando em fazer e oferecer, e se fez, como é que foi a entrega, e o que vocês sentiram que precisa melhorar do cliente. Tá? Quem é que quer começar? Eu não fiz ainda, pretendo fazer com a minha amiga para treinar, mas o que eu pensei foi, tipo, já deixar, tipo, um vídeo explicativo para ela separar as peças, tipo como é que é, o fluxograma, que diz, se você já usou essa peça há tanto tempo, tal, separa, se precisa ser costurado, alguma coisa assim, Aquele que a gente tem ali na formação, não sei, não vi lá. a gente tem um fluxograma. Não, tá aqui, na verdade, eu acho. Não vi. Tá numa A das gente duas. tem na formação, sim. Tá na formação? É um Tá. arquivo. Isso, tá. Daí, tipo, aquele lá para separar se usou, não usou, blá blá blá. Daí separar o que ela acha que tá dentro do estilo que a gente mapeou, né? E separar um tanto de peças pra gente montar look. Tipo, por exemplo, sei lá, 20 peças que daí ela vai me mostrar e a gente vai gastar aquele nosso tempo para montar os looks. Tá. Eu pensei nisso. Ressalvas que eu vou fazer nesse processo. Depois eu vou dar, assim, um pouquinhozinho mais de um passo a passo, mas, assim, ressalvas que eu vou fazer no teu processo. Ela não sabe ainda identificar os estilos ou transformar a peça no estilo. Então, esse entendimento dela de olhar para uma peça e dizer, sim, isso se encaixa no estilo, ela ainda não está graduada para conseguir fazer sozinha, tá? Como é que ela... É isso que eu fiquei pensando, sabia? Até pela minha experiência do workshop agora. Como fazer elas identificar, por mais que eu dei todas as características das roupas, de cada estilo, tecido, modelagem, design, mostrei foto, e mesmo assim, elas ainda têm dúvida na hora do escolher. Como que faz a pessoa entender isso na hora de olhar para uma roupa? Na verdade, assim, elas não são formadas nisso. Quem é formada nisso somos nós. Então, o nosso olho que tem que levá-las a entender, tá? O ideal seria, a partir desse momento que você fez o trabalho em grupo, seria cada uma delas te contratar para o particular e tu poder pegar peça a peça e ajudar uma por uma nesse momento, porque tu não vai conseguir dar essa resposta para elas aprenderem com profundidade no grupo. Isso não vai acontecer.
Grupo é para ter uma noção, é para ter uma ideia de como funciona, tá? E tem uma outra questão muito importante. A peça, ela sozinha, pode pertencer a qualquer grupo que nós quisermos. Sim, eu O que falei vai isso para fazer a elas. diferença é a forma como essa pessoa vai usar essa peça, como que ela vai assessorar essa peça, como que ela vai caminhar e se movimentar dentro dessa peça. Então, por exemplo, pega uma camisa branca, é totalmente tradicional. Agora, tu pega essa camisa branca, tu coloca ela de trás para frente, já botou na frente, joga uma bandana, faz um cinto, sei lá eu o quê, pumba, já ficou criativo, já ficou, sei lá eu, às vezes esportivo, às vezes romântico, que a gente colocar como acessórios. Então, às vezes, o que a cliente tem que trazer, a orientação que eu te sugiro que tu dê para ela, não é de trás uma peça que seja desses estilos, mas sim traz uma peça que tu tenhas dificuldade e que tu queiras aprender a usar porque ela faz sentido para ti. Entendeu? E daí ela vai trazer uma peça que daqui a pouco ela quer ser elegante, a peça é esportiva, tu vai ajudar ela a transformar aquela peça em algo elegante. E com isso ela aprende no processo. Então, é por isso que quando a gente fala, e agora eu vou dar só uma pitadinha naquela questão da análise de estilo, que a gente vai voltar para isso depois, a nossa explicação é o que faz a diferença. Tá? O material em si não vai trazer um resultado sozinho. É a explicação e a sutileza, a sensibilidade, né, de interpretar e de fazer aquilo ter resultado para cliente. Então, a minha sugestão é que não seja vinculado a um determinado estilo, mas que seja determinado a algo que ela quer usar e que ela precisa aprender a usar. Como assim? Tipo, por exemplo, no grupo, como é uma coisa mais genérica e tal, eu conversei sobre todos os estilos e depois eu mandei o questionário para elas preencherem, para a gente ter uma respostinha no final e ver se ficou de acordo, né? Só que, como eu te falei ali, por exemplo, com aquela minha amiga em especial, ficou fora do que ela realmente é, do Tá, que eu mas já assim, conheço. só uma coisa. Aí a gente vai entrar na abordagem da análise de estilo, que vai ser daqui a pouquinho. Eu não quero confundir os Ah, assuntos. Eu tô tá. falando É que eu pensei que você estava falando disso. Não, não, não. Desculpa. A gente está no closet ainda, tá? Eu ainda estou no closet. Então, assim, tu vai pedir para ela trazer a peça, não com base no estilo. Tu vai pedir para ela trazer a peça para tu fazer a análise de closet dela pela funcionalidade, pelo conseguir transformar aquilo em algo que tenha a ver com ela. Tipo, peças que ela goste, separe, pra gente poder ver se tá dentro daquilo que ela espera. Ela passou, por exemplo, por todo aquele fluxograma, tá? Aí ela separou as peças que ela não quer de jeito nenhum, as peças que ela tem dúvida e as peças que estão lá maravilhosas, ela já sabe o que tem que fazer. Digamos que sejam esses 3 grupos, tá? As peças que ela já sabe o que tem que fazer, talvez o que tu possa pedir para ela é, então tá, agora tu escolhe dessas peças maravilhosas que tu já sabe como é que tu vai usar, escolhe 2, te veste e me manda foto para eu ver como é que tu tá usando e eu poder só dar o aval para ter certeza que tá valendo. Essas que tu não sabe como vai usar, escolhe 5 e traz para eu te ajudar a usar. E essas que tu decidiu que tu não vai usar, fotografa elas tudo para mim, só para eu dar uma olhadinha e entender o porquê que tu não quer mais. Não deixa elas sem resposta em algum grupo, tá? Por quê? Porque muitas vezes isso já aconteceu. Eu já tive uma cliente, gurias. Cheguei na casa dela, tinha recém se mudado, ela resolveu que ela queria fazer o closet dela antes dela botar as coisas no armário. Então, ela estava com tudo em mala, tudo em mala. E ela tinha separado as coisas que ela não queria mais em sacolas de lixo, assim, sacos de lixo. Eu terminei de fazer o closet dela, quando eu passei pela porta do banheiro, tinha aqueles sacolões, assim, de lixo, e eu disse isso aqui. Ela disse, não, são as que eu não quero mais. Eu disse, como assim? Posso ver? Primeira peça que eu peguei, eu disse, mas por que você está dando isso aqui? Ah, porque eu nunca usei. Beleza, mas você nunca usou por quê? Peguei aquela peça do lixo dela e fiz não sei quantas propostas para ela com o que ela já tinha. E aí eu tive que ir no lixo dela e ver o quanto ela podia aproveitar. E, obviamente, das coisas que ela tinha selecionado para ficar, tinha muita coisa que eu disse, não, isso aqui realmente tu não precisa, a gente pode descartar. Então, o olhar da cliente é muito em cima, às vezes, do gosto e etc. E, às vezes, não é um balizador que a gente consiga ter para o closet, tá? Por isso que eu prefiro, assim, ó, vai tirar para eu não ver. O que eu não quero ver? Roupa rasgada,
roupa manchada, roupa que não tem como consertar, roupa que não te serve mais, tá pequeno. Yay! A Carol conseguiu! Viva! Roupa que tá pequena, que não vai te servir, tu não vai emagrecer, não vai voltar para esse tamanho, não tem que estar no guarda-roupa. Então, essas peças que não tem jeito, essas, vamos tirar. Agora, aquela que tu não sabe usar, que tu não sabe se gosta, etc e tal, ou alguma coisa que não te faz bem, te pinica, que tu não vai usar mesmo, também já tira fora. Né? Mas tem tantas outras coisas que às vezes a cliente acha, ah, não, isso não é do meu estilo, e a gente descobre que não é a blusa que não é o estilo, é que ela não sabe usar. E aí tu pode ajudar ela. Entendi. Tá? Bom, esse feito, tá? Eu não quero avançar no que eu vou sugerir de processo, porque eu quero ouvir de vocês também. Quem mais quer falar sobre como é que está pensando ou como é que está implementando o closet? Levantou a mãozinha, Oi, fala. meninas. Então, eu fiz bem pouquinho de closet online, mas a sorte é que não era um guarda-roupa gigantesco. Essa foi a sorte. Mas então eu já vou te antecipar e essa resposta não é nem sobre o online, é sobre qualquer closet. Nunca entrem na furada de prometer um closet inteiro numa análise, numa visita, seja ela ao vivo ou virtual. Nunca. Porque a gente nunca sabe, por menor que seja, tu olha, só tem 2 portas, é rapidinho, tu não tem noção como é que aquilo é arrumado e a quantidade de coisa que tem. Tem que E o estipular trabalho uma hora, Alice, talvez, é que nem eu botei no meu proposal, tipo assim, 3 horas. Se passar daquilo, ela vai me pagando por quantidades de hora que eu vou ficando com ela. Porque eu não quero me estender demais. Tipo, eu estipulei um tanto de horas que tá dentro do pacote. Eu Se sempre passar, faço o pacote de 3 horas. daí se passar. E sempre assim, tá em 2h30, eu falo, olha, a gente combinou que ia ficar trabalhando por 3 horas. Eu ainda tenho 2 a 3 horas na minha agenda disponíveis aqui, caso tu deseje continuar. Mas eu não quero exceder a nossa hora, porque eu não sei qual é a tua disponibilidade de tempo e financeira. Tu queres estender essas horas ou a gente vai parar nas 3? Se a gente parar nas 3, eu vou completar até isso aqui que a gente está enxergando aqui. E daí tu dá uma determinação. Até aqui eu vou, passou disso não. Aham. Tá? Mas nunca digam, agora deu 3 horas, tchau, tô indo embora, ou agora deu 3 horas. Ih, deu 3 horas e 5, viu? Agora a gente já extrapolou. Não. Antes de fechar o tempo, avisem a cliente para ela até ter tempo de pensar, putz, será que eu quero mais? Quanto é que vai custar? E blá, 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 blá. Tá? Obviamente, a gente já passou os valores antes, quando aumento. Quando eu faço horas extras em cima do pacote, digamos assim, é $100 cada hora, o pacote é 280, tá? A hora extra, que não foi pré-contratada, eu boto no contrato que a hora extra é o valor da hora. Por exemplo, é 300, ou melhor, é 100 a hora, né? Eu fiz um especial que foi 280 pelas 3 horas. No contrato, no e-mail, né? Porque eu não faço contrato. No e-mail, eu coloco cada hora extra será o valor de $100, tá? Na hora que eu estou na frente da cliente, que eu falo sobre isso, eu digo, seguinte, a gente vai decidir isso agora, e eu sei que, de repente, né, a gente está fazendo num valor, eu não vou fazer o 100, eu vou fazer a 80, 90 para ti a hora extra. Eu dou uma baixada para ela, porque ela diz, opa, peraí, só um pouquinho, agora mudou de figura. E ela já para pensar mais alegre. Tá? Nessa hora tu consegue, daí tu joga no e-mail um valor mais alto, quando tu tá com ela rolando, seja no online ou no presencial, tu dá essa aliviada no valor para ela estar mais afim de fazer. Ulisses, deixa eu até te perguntar uma coisa disso, porque a menina já me contratou para fazer a completa quando eu voltar da gravidez, vai ser lá para final de janeiro. Ela mora na Filadélfia, então, tipo assim, é 1 hora e pouquinho de distância daqui da minha casa. Eu não comentei com ela nada sobre cobrar sobre o meu deslocamento, mas eu acredito que seja uma coisa a se considerar, né? Porque não é perto, eu vou ter que Mas tu já gastar passou o valor para ela? do pacote, mas não do Mas tu já deslocamento. sabia onde ela morava? É que eu, tipo, é o meu pacote normal, tá no meu proposal, entendeu? Tipo, Mas aí isso é uma coisa importante eu não fiz um especial para ela, eu dei o meu proposal que tem os preços fixos.
Vocês lembram que eu falei que eu não faço isso, de ter aquele bonitinho e tal, e que eu sempre escrevo um e-mail caso a caso? E o meu e-mail é sempre, eu conversei com ela no telefone antes, eu sei as necessidades e tal, e eu escrevo um e-mail mais ou menos E agora que eu me liguei disso, tipo... que então, vai assim, falar. nessa hora do e-mail, eu já penso que, bom, a minha hora é 100. Eu vou ter que dirigir até lá. Se eu colocar para ela que é 100 mais deslocamento, ela não vem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar minha hora 120. Aí eu já embuti ali a diferença, porque eu vou ficar lá 3 horas, vai dar $60 a mais. E aí tá valendo. E aí eu faço uma conta mais ou menos assim e eu dou uma elevada ali, tá? Se Mas, eu tenho, Lice, se eu tenho que viajar de verdade, por exemplo, aí eu vou pegar um trem, eu vou pegar um avião ou qualquer coisa assim, deslocamento não está incluído. Falaremos sobre deslocamento por conta do cliente, pumba. Está na proposta ali, porque ela sabe, porque tem a opção dela vir, né? Ela pode vir. Só que para closet não dá, né? Daí teria que ser feito online. Dá, É essa parte dá, que ela quer que eu faça pessoalmente. dá. Te digo como. Deixa a Débora fazer a pergunta dela. Vai lá. não, na verdade, eu só ia dizer isso, que pelo menos quando eu trabalhava e eu tinha que ir para outra comarca, eu já deixava assim, eu não entregava junto com o meu valor, mas pelo valor da minha hora, o valor da minha hora era o valor da minha hora, mas o deslocamento era exatamente o que a Alice falou, por conta do cliente, porque não faz sentido nenhum a gente arcar com o próprio deslocamento e tudo mais. É. A única questão é que assim, a gente tem algumas coisas, tipo, pegou o trânsito, demorou mais, algumas coisas que não adianta. Eu sempre tento, gurias, no presencial, eu sempre tento fazer com que o cliente venha o mais perto de mim possível. Então, sobre essa questão de não dar para fazer o guarda-roupa, sim e não. O mundo ideal é eu ir na casa do cliente, ponto. Mas também quando eu vou na casa do cliente, eu fico vendo até cor da calcinha que não precisava ver. E quando eu vou na casa do cliente, o trabalho não termina, porque acontece muito de, ai, mas tem mais isso. Lembrei disso aqui. Nossa, nem lembrava dessa blusa. Uhum. Eu já fiz closet de cliente que mora no Brasil, porque ela veio para cá, ela trouxe na mala tudo que ela queria. Ela trouxe na mala o que ela queria que eu analisasse. Nós fomos às compras e depois eu ainda peguei e montei looks para ela com o que ela comprou, com o que ela tinha na mala. Então, assim, tudo depende, tá? Uh, a Simone Fontoura, aquela que teve bebê no passado, que aliás está fazendo um aninho agora, o Noah. Nossa, vocês vão ter os bebês com 1 ano de diferença. Ai, Deus, viajei, perdi só. Nós vamos. Fio A da meada. formação. Não, eu Do não perdi o fio da closet. meada. Não, eu não perdi o fio da meada. Eu fiquei com um pensamento, tipo assim, os bebês da formação são todos de novembro. A gente está prestes a ter a aula a celebração do dia do consultório de imagem e os bebês estão perto de nascer. Segunda vez que acontece. Não, o que eu ia dizer assim, ó, a Simone, a forma como ela estava desenhando o serviço dela, ela ia ter o estúdio dela, onde no estúdio ela tinha os racks dela de pendurar roupa, igual de loja, etc e tal, cabine com provador e tudo, e cliente traz a sua mala com as roupas que é para fazer análise. Então, essa questão de que se o cliente vem não tem como fazer análise, há controvérsias. E a gente ganha tempo, né? Porque a gente está ali esperando o cliente chegou, terminou a hora, o cliente vai embora. Tu não tem que estar dirigindo para ir ou pegando ônibus, trem, seja o que for, para ir e vir. Não, eu ainda vou viajar com os bebês, né? Porque, tipo, eu tenho que levar eles comigo. Então, eu tava aqui pensando da outra... eu depois eu vou conversar com ela, né? Falar que talvez, sei lá, eu esqueci de mencionar sobre o deslocamento, ou se ela, que nem a gente já tinha conversado numa anteriormente, dela indicar as amigas para fazer a coloração pessoal, que se tiver no mínimo, assim, mais 2 ou 3 para fazer a coloração no mesmo dia, daí até vale a pena para mim o deslocamento. Mas se for somente para fazer o dela... Mas tem que pensar uma coisa, Paty, para tu ir para Pensilvânia com os bebês, tu vai levar a Gilda junto. Provável. Ou seja, tu está levando uma assistente. Teu valor não pode ser o mesmo de um trabalho que tu está atendendo em casa, que tu não tem que se preocupar com essa estrutura toda. Eu entendo que agora já foi dado o preço, né, e que tu não pode voltar atrás nisso, mas é importante a gente pensar para o futuro. Sim, eu realmente não pensei nisso.
tá? Olice, mas É. sabe que mudar a hora por cliente eu não gosto muito, porque já aconteceu, não assim, não que eu fosse a pessoa, mas eu já vi donas de empresa, enfim, gente que eu conhecia, fazer hora diferente, depois um cliente conversa com o outro e fica super desagradável a Que situação. Por que que a hora dele. as pessoas têm a possibilidade de se encontrar, nem pensar, tu tá corretíssima. Então, Mas assim, no meu caso, todo mundo que eu atendo em Nova York, eu tenho um valor. Quando eu tenho que sair de Nova York, eu tô trabalhando com outro. Mas às Entendeu? Eu vezes não vou são amigos. atender em Nova York, os meus clientes nunca vão ter valor diferente entre eles. Agora, saindo de Nova York, eu vou ter o mesmo valor, e aí eu posso ter, por exemplo, alguma coisa que é 1 quilômetro rodado. Tá, o quilômetro rodado, a minha tabela de preços é essa, tá, o quilômetro rodado, a minha tabela de preços é aquela. Eu Ou acho que ter um valor meio fechado, assim, sabe? Isso aqui é o valor do meu deslocamento, porque vai estar seu tempo também, que você podia estar fazendo conteúdo, você podia estar trabalhando em outra cliente. Eu Mas acho é que eu tinha que ser gosto de dar a comunicado. oportunidade do desconto para minha cliente. Então, o que que eu faço? Eu dou para ela aquele valor, que é o valor mais alto, tá? Isso é uma estratégia minha, não quer dizer que funcione para vocês. A minha cliente está em Connecticut, tá? São 1h30, 2 horas de carro para mim. Pô, 2 horas de trabalho, e tu tem que pensar que não são 2 horas, são 2 mais 2, porque eu tenho que ir, tem que voltar. 4. Então, são 4 horas. Se eu for atender cliente no mesmo dia na minha casa, eu atendi mais uma cliente, eu ganho mais R$ 400, porque são $100 por hora. Então, eu teria que aumentar o valor dela em alguma coisa, tipo R$ 400, para fazer sentido eu ir até lá. Eu dou eu faço essa diferença no valor, porque eu tenho a tabela de onde eu estou indo na distância, e eu digo, entretanto, se tu vieres até mim, eu te dou tanto de desconto. Sabe o que seria legal também que eu acabei de pensar, Paty? Você podia passar o valor que seria e falar para ela: isso é o preço do meu deslocamento. Se você tiver mais amigas interessadas, vocês podem ratear o valor do deslocamento e todo mundo, tipo assim, você passa a bola para ela te ajudar a captar mais cliente, porque vai ser interessante para ela ter alguém para dividir o valor do seu deslocamento. Eu só não sei se agora fica legal depois de eu não ter falado nada, eu ter falado. Não, agora não. Agora o que tu pode fazer é trabalhar com a questão do algum benefício caso ela venha até ti. Não sei. É porque ela quer muito o closet pessoalmente, então. Um livro para ler na escola. Tá. Terminou de comer. Não quero mais. Eu quero ver quanto tu comeu. Ai, eu não sei. É difícil a gente dar pitaco assim, mas eu sei que ficaria chata a situação, mas ao mesmo tempo você poderia pensar como mencionar, obviamente, de uma forma educada, sem parecer desrespeitosa nem nada, sem querer que você está querendo sugar dinheiro dela, mas mencionar que você tem os gastos com a sua ida até lá. Sim. Tem uma outra, tem várias situações e tem que pensar que até lá algumas coisas vão mudar. Gasolina, né? Tipo, gasolina e o tempo é o no mínimo. Tipo. Assim, até lá muita coisa vai mudar, tá? E muito contato vocês vão ter. Ela já pagou? Ela pediu para pagar adiantado, eu não deixei ainda. Eu falei que eu prefiro receber perto porque eu não sei quando que eu vou marcar a data, né, para voltar. Isso tudo vai depender de como vai eu voltar com os bebês. Então eu falei lá para tipo janeiro, metade de janeiro a gente conversa para marcar a data. Mas tu já falou sobre a questão das cores. Já. Tá. Eu acho que tu pode, nesse meio tempo, ver com ela se ela consegue, tipo assim, olha só, tava pensando aqui, será que tu tem mais alguém que vai querer fazer as cores e tal, brarará? De repente, se tu me conseguir tantas clientes para fazer as cores, eu posso te dar até um desconto no pacote. Porque daí tu perde um pouco no dela, mas tu ganha outros, entendeu? Mas foi isso que eu comentei ali, tipo, se ela conseguir mais clientes para mim, daí, tipo, vale a pena a viagem. Tipo, eu vou cedo, faço de manhã as análises de cores, por exemplo, e à tarde eu faço o closet dela, entendeu? Se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 4 clientes a mais de cor, já valeria super a pena. Com certeza, mas mesmo assim, então não. Tem que comer. Se não comer, não tem. Gurias, desculpa, mas eu tô sem marido hoje. Não, mas eu tô feliz que para janeiro eu já tenho, acho que umas 4 clientes que vieram. Olha que maravilha! Então, e tem outras que estão querendo.
Daí eu tava até pedi aquele vocabulário lá do inglês, porque tem uma amiga maquiadora aqui que só tem cliente americano, que ela disse que vai me indicar para as amigas dela americana e tal. Daí eu já fiquei tipo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir atender em inglês? Vamos adiante aqui, então, no closet. Uma coisa que eu quero falar antes que eu esqueça, não dá problema. O que vocês podem pensar bem a respeito na hora do serviço de closet é que, assim, eu posso chamar de closet clearing, eu posso chamar de análise de closet, eu posso chamar de Closet detox. detox, etc. Tem vários nomes que eu posso dar, tá? Mas vocês também podem chamar de análise de cápsulas, de pacote na prática, mergulhando. Eu tinha um que era mergulhando no seu guarda-roupa, né? Umas coisas assim. Que dão mudam o nome, e por mudar o nome, dá mais liberdade para vocês oferecerem um serviço com menos expectativa do que é o presencial. Mudar o nome do mesmo, por exemplo, ao invés de entregar uma análise de cores, a gente entrega uma orientação de cores. Que o nome já faz com que o cliente mude a própria expectativa do que vai receber. Isso ajuda muito, tá? Ajuda muito. Porque quando eu digo closet analysis, closet detox, análise de closet, ou o que for, eu estou me referindo muito ao armário, né? E para eu poder falar de um armário, eu tenho que estar na frente dele. Então, pensar um pouco nesse nome pode facilitar a entrega do serviço. Diga, Carol. Então, não, eu só queria saber se tá legal o jeito que eu fiz assim, ó. Vou falar para vocês, daí vocês me dão também uma sugestão. Eu pedi fotos para essa cliente quando a gente fez online, e aí, depois que ela me mandou essas fotos, eu pedi bem direitinho, assim, dei uma orientação para ela. Falei, faz assim as fotos, mostrei como que devia fazer. Daí eu peguei elas e coloquei numa apresentação no Canva, essas fotos. E aí, com ela na videoconferência, eu fui falando porquê dos elementos, entendeu? Porquê de ficar, o porquê de não ficar. E assim, no final, ela foi também entendendo isso. O que você acha, Alice? Tá, eu acho que funciona, tá? Quando eu fiz com a minha cliente, a última, eu fiz exatamente isso, ela me mandou as fotos, só que assim, ela não me contratou para guarda-roupa, tá? Ela só me mandou as fotos para fazer a comparação do que ela tinha aprendido durante o processo. O meu plano para quando eu for fazer o guarda-roupa dela, eu não quero foto. Por que eu não quero foto? Porque a foto, ela é chapada e ela não me dá o movimento da roupa, né? Ela não me dá, por exemplo, como é que tá aqui atrás no bumbum, etc e tal. Então, eu vou pedir que ela me mande a foto das roupas que ela quer que eu ajude, das possibilidades que ela tem de coordenação daquela peça, e aí eu vou sugerir, pega tal blusa, veste com tal saia ou com tal calça, e no dia que a gente... E ela vai fazer a foto, tá? E aí, no dia que a gente estiver ao vivo, eu quero que ela vista e eu quero ver no corpo, eu quero ver o caimento e tudo mais. Para otimizar o tempo, eu vou pedir essa foto antes, porque daí eu já vou olhar e vou dizer, bom, essa aqui eu tenho que me preocupar com, por exemplo, como é que tá fechando nas costas. Essa aqui eu tenho que me preocupar com que tipo de... Às vezes tem que usar alguma roupa embaixo que não fique transparente, né? Algumas coisas nesse sentido. Então, eu vou fazer a análise inicial com as peças que ela, né, já me mandou antes, porque ela vai me dizer, por exemplo, escolhe 5 blusas e escolhe 5 peças de baixo que tu queira, né, utilizar e montar uma cápsula. E aí eu vou fazer as combinações ali, vou dizer aqui seria legal tal sapato, blá, 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 e me manda as fotos do como é que ficou. E aí, ao vivo, eu vou dizer para ela, beleza, agora olha só, aqui tem que botar um cinto, esse cinto está muito largo, esse cinto está muito estreito, aqui tem que subir um pouquinho a cintura, aqui tem que fazer bainha, e aí eu vou dar as dicas na hora. Amanhã eu não vou usar saia, eu vou usar a calça. Pelo amor, mamãe tá na aula, a gente conversar sobre isso depois. Tá, mãe, amanhã eu vou usar calça. Ok, eu quero que coma tua comida. Não, Sim. não. Sorry.
A urgência do avisar o que ela vai usar amanhã. Incrível. Deu para entender o porquê que eu vou fazer essa sequência? Aham. Uhum. Porque aí, assim, ó, tu já tá mais preparada e tu consegue otimizar o tempo, tá? Aí, outra questão. Quando a gente diz, por exemplo, tu me traz tantas peças, tu tem que estar preparada para disponibilizar o tempo que for necessário para fechar aquele número de peças. Se tu pediu 20 peças para ela trazer, para tu montar, para tu sugerir, etc e tal, e tu tem na tua previsão de tempo ali 2 horas de trabalho, e em 2 horas de trabalho tu não terminou, se tu pediu para trazer as 20 peças, tu tem que cumprir as 20 peças, mesmo que extrapole o horário. Ok? Se tu deu para ela 2 horas e ela te trouxe menos peças e não fechou, tu vai dizer para ela, olha, eu vou continuar esse tempo contigo e a gente pode continuar agora, tu pegando alguma coisa ali e me trazendo, ou a gente pode parar e repetir esse processo inicial e continuar isso depois para fechar esse tempo que a gente teve acordado. A expectativa de ou número de peças ou de tempo com a cliente tem que ser atendida. E a gente não tem obrigação nenhuma de fazer 21 peças ou de fazer 2 horas e 15 minutos quando o contratado foi 21, entendeu? Não tem obrigação. Porém, é sempre legal fazer um carinhozinho. Sempre legal fazer um carinhozinho. Eu dificilmente eu termino com a cliente no minuto do que a gente acordou e dificilmente eu vou fazer 20 peças se eu vejo que eu posso fazer 21 a 22. Tá? Isso é aquilo que fica na questão de ir um pouco além para o cliente, que não é atender as expectativas, é encantar o cliente. Ok. É encantar de verdade. Eu prefiro, eu acho que fazer por hora do que estipular, então, as peças, tipo, dizer assim, ó, vamos utilizar 2, 3 horas, tu me traz o que tu acha que a gente pode trabalhar, e a gente vai fazendo dentro desse tempo, né? Que nem tu falou antes, tipo, se chegou perto do horário de terminar, ainda tem muita coisa, ela escolhe se quer continuar ou não, e é isso, porque dependendo da cliente, da confusão que ela tem para conseguir se adaptar e montar os looks, vai poder, tipo, talvez 10 looks para uma demora 1 hora e para outra demora não sei quanto tempo, né? O que eu acho bacana é assim, ó, quando tu faz online e com o tempo como limitador, tu coloca assim, por exemplo, 2 horas, mas no mínimo 5 criações. Porque senão fica. Como é que eu vou te dizer? Fica muito solto. A cliente pode ficar com muita dúvida numa peça só e tem que dizer, olha só, a gente tem mais coisa para ver. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar as tuas 5 iniciais, pra gente ter certeza que eu tô te entregando o que eu te prometi, e a gente volta aqui quando, no tempinho que nos sobrar, ok? Daí tu vai adiante. Porque senão ela vai ficar assim, ó. Ah, pois é, mas eu tô insegura com essa blusa. E aí a coisa não evolui e tu não consegue dar outras opções que, às vezes, na sequência da conversa, por conta do que ela aprendeu com as outras peças, acaba fazendo sentido aquilo que no primeiro momento estava tentando explicar para ela. Mas nisso, depois de ter analisado todas aquelas peças que nem tu falou, Alice, nem É que tipo, assim, eu sempre faço uma prévia, eu nunca chego no encontro com a minha cliente nua e crua, sem saber o que está vindo ali pela frente. O que seria essa tua prévia? Tu vê antes as roupas? É isso que eu falei, eu vou pedir as fotos. Ah, tá. Antes do nosso encontro ao vivo, me manda as fotos das peças que tu queres que a gente converse, até pelo seguinte, porque senão ela não vai fazer aquilo de separar as peças, ela vai chegar na frente do Zoom, vai abrir o roteiro dela e a gente vai ficar esperando ela escolher a peça. Se tu não dá uma atividade para ela que de verdade faça ela se comprometer com aquilo, se tu só disser, eu sei isso, que isso acontece no presencial direto, tá? Presencial eu mando para minha cliente, eu ligo, eu falo no telefone, eu mando mensagem, eu digo, ó, separa as peças que tu queres que eu veja para a gente otimizar o teu tempo. Eu não quero te cobrar por hora trabalhada e ficar na dúvida de o que a gente está fazendo. Então, vai lá e otimiza o nosso tempo para tu ganhar mais resultado. Separa as peças. Eu chego lá, não tem nada separado. Nada separado.
Então, assim, se no presencial isso acontece, no online com certeza vai acontecer. Por isso que a minha sugestão para vocês é peçam para elas mandarem essas fotos antes, porque daí elas fazem o trabalho de pensar nisso antes do encontro ao vivo. Lice, em relação a isso, eu tive duas experiências. Uma logo no começo, quando eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Eu fiz um closet que eu não dei muito parâmetro, então a pessoa entendeu que eu ia ficar à disposição dela até esclarecer todas as dúvidas. E eles não, as meninas não param de perguntar. Parece que assim, já que você está fazendo, toda a dúvida que eu tive a minha vida inteira, eu vou colocar nas suas costas e você vira aí. E eu passei, eu acho que 4 horas no Zoom com ela, trazendo peça, trazendo peça, trazendo peça. Não funcionou. Da outra vez, eu fiz um vídeo onde eu explico como que ela vai arrumar o guarda-roupa dela, separar, então, um grupo de roupas que ela vai manter e por que ela vai manter. Faz parte do dia a dia ou é roupa de sair? Então, a que ela manteve, ela já sabe qual que é a função daquela peça. Depois, as que ela precisa consertar, vai consertar mesmo ou vai descartar? E as que ela vai descartar porque não serve, porque está estragada, porque não dá para, não tem conserto mesmo. Mas E essa a não precisa nem ver. Sim, mas daí o que eu analisei? Desse grupo das roupas que com certeza ela vai ficar, que ela gosta, como era uma consultoria muito voltada para a área profissional, eu falei para ela, então escolha dentre as peças da área profissional 3 que você acha que você tem mais dificuldade e 3 que são as suas preferidas. E trabalhei em cima dessas. E fiz a mesma coisa com as roupas de sair. 3 que você tenha facilidade, 3 que você tenha dificuldade. Então, assim, tudo dela estava muito delimitado. Então, não precisei esperar ela pegar peça por peça, vir trazer, contar a história da peça, quem que deu, quem que não deu, se foi caro, se foi barato, que pra gente é informação, assim, inútil, né? No fim do dia, não interessa tanto, assim, o porquê daquela peça, mas a pessoa, se você não limita o tempo de alguma forma e sem direcionamento, ela vai te contar tudinho, onde que ela usou, se foi importante. Aí tem uma coisa importante a gente pensar. Tem 2 situações em que sim, isso é importante. Uma peça muito boa, que ela está abrindo mão e tu não entende por quê. E aí, às vezes, tem que entender até porque se é um vínculo emocional, até passa, não, tudo bem, emocional, e ela não quer mais saber da peça, não vai discutir, põe no lixo mesmo, era isso, tá? Se é emocional e ela quer ficar com a peça que não é boa, tu tem que conseguir fazer um jeito daquela peça funcionar para ela, às vezes até virando almofada, né? E que ela mantenha a memória, mas que ela não tenha mais o risco de usar. Mas ao mesmo tempo tem que aprender que o que tem naquela peça, né? Que na peça ruim, o que tem naquela peça que ela não gosta para não repetir, e o que tem na peça que ela gosta para a gente poder repetir. Então, assim, existem alguns aprendizados que vêm desse diálogo, né? Óbvio que ficar 10 minutos dando explicação e contando como é que foi o evento não precisa, tá? Sim. Mas é muito importante a gente ter essa informação do cliente em relação à peça. Tá. Eu não analisei tanto assim as peças que ela descartou, as que eu analisei foram as que poderiam ser consertadas ou poderiam ser utilizadas. Daí eu fui no porquê. O que tem que consertar dessa peça e por que essa aqui, não serve porque eu acho que eu vou emagrecer tantos quilos. Não serve porque estragou a barra e eu não sei como arrumar. Então, essas peças ainda eram importantes de serem analisadas. Isso. Mas as peças que estavam estragadas por qualquer motivo, que, enfim, as que não davam mesmo para salvar, eu não mexi com elas. Exato. Rê, tu tem alguma colocação para fazer aí sobre o assunto? Eu tenho uma dúvida. Na verdade, tem algum número de peça máxima ou mínima, assim, que, por exemplo, porque às vezes pode acontecer de chegar lá e, por exemplo, que nem a Débora acabou de mencionar, se for para a área profissional, aí você chega e fala, olha, separa as peças que você quer para você ir trabalhar e tal, que seja que entre de acordo com o lugar que você trabalha.
Aí a pessoa abre o guarda-roupa e fala, tá, mas nem eu sei. Tem algum número máximo de peças? Ou se ela chegar e falar, eu não faço a mínima ideia e a gente pode entrar com todas as peças dela? Tá. Às vezes, tá? Não existe um número estabelecido, tá? Ponto. Não existe, nem de mínimo nem de máximo. Isso é uma questão porque cada consultor tem o seu ritmo, sua maneira de trabalhar, cada cliente tem uma expectativa, então não existe uma regra sobre isso. Isso é realmente definido entre consultor e cliente. Porém, Certo. o que é importante a gente pensar? Quando eu falei, por exemplo, nunca se comprometam com o guarda-roupa inteiro, tá? Se a gente está num lugar, como por exemplo acontece aqui, né, nos Estados Unidos, onde as pessoas, inclusive, às vezes elas têm totalmente definido o guarda-roupa de verão ou de inverno, ao passo de que elas tiram as roupas do guarda-roupa e recolocam as roupas no guarda-roupa, é uma ótima oportunidade de a gente fazer uma análise sazonal. E aí vamos dizer, então, vamos analisar as tuas roupas de verão. Ponto. Aí, se ela tem lá uma calça de veludo, tu vai dizer que legal, linda essa calça, separa ela para quando a gente voltar a falar no assunto no inverno. Tá? Então, assim, é uma forma de estabelecer sem ser por número, é tu falar por uso. Ou, por exemplo, ela tem uma vida profissional. Atualmente isso não está acontecendo, né? Mas vamos pensar, uma vida profissional e uma vida pessoal. Hoje está tudo misturado, a gente não tem mais essa coisa de ir para o escritório, todo mundo em casa mesmo, está tudo meio confuso. Mas então eu vou trabalhar só com as coisas de trabalho, só teu guarda-roupa de trabalho. Ai, pois é, mas eu tenho esse vestidinho aqui, gostando de ir para a praia com ele. Ai, que legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos planejar fazer isso tudo de novo sobre as tuas roupas de passeio? Pumba. Delimita não em número de peças, mas em tipo de ocasião. Falando um pouco sobre este momento, né, de todo mundo trabalhando de casa, uma coisa bacana de oferecer é o pacote de coordenação só dessa área aqui. Então, assim, quais são os acessórios, quais são os decotes, quais são os lenços que tu vai usar. Traz para mim as tuas blusas, traz teus lenços, traz teus colares, traz teus brincos. E prepara a pessoa para esse mundo online, para que ela tenha essa percepção aqui bem feita quando ela estiver trabalhando ou, né, qualquer que seja o evento que ela está tendo no mundo online. Então, a gente acaba adaptando o tipo de entrega que a gente vai fazer de acordo com a necessidade do cliente. Faz sentido? Uhum. Faz sim. Obrigada. Boa. Agora, assim, duas coisas não, uma coisa, mas eu não posso esquecer de falar, eu até anotei aqui que era super importante. Primeiro, vamos falar rapidinho sobre a plataforma Hue and Stripe. Para quem usa Hue and Stripe, fica muito fácil entregar para o cliente, né? Inclusive agora num lookbook com as atualizações que eles fizeram no sistema, de tu colocar lá, na mesma imagem, tu coloca para o cliente, ele vai entender que ele vai usar aquela blusa com aquela calça, com aquele sapato, com aquele colar e com aquele chapéu. Tu consegue fazer essa montagem, entregar para o cliente perfeito e vai estar lá para ele acessar, o que facilita muito, tá? E aí, como é que tu vai fazer isso? Justamente fazendo as fotos. O que é importante, independente de usar ou não usar Hue and Stripe, é que o nosso cliente saiba fazer essas fotos, tá? Então, aí vem uma sugestão minha para vocês, que é, o cliente que tira a sua foto da roupa, tentem pegar essa foto que ele manda, se vocês tiverem não, nem demora muito, é só paciência mesmo. Usem aquele site que remove o fundo da imagem para que vocês consigam organizar a imagem para o cliente de uma maneira mais limpa, que fica só a blusa, só a calça, porque daí vocês vão conseguir recortar elas, e mesmo que vocês não usem o Hue and Stripe, por exemplo, se vocês estiverem usando um Canva da vida ou mesmo um PowerPoint da vida, vocês vão conseguir recortar a imagem que fique a cintura da calça mais perto, a cintura da blusa mais perto da cintura da calça, por exemplo, e colocar um em cima do outro de uma maneira que fique relativamente profissional, dando uma melhor imagem do que vocês querem mostrar. Entenderam? Deu para entender o raciocínio do que eu estou falando? Sim. Tá? Porque daí vocês conseguem fazer algum tipo de entrega nesse sentido. Eu sigo a dizer que o Hue and Stripe é uma excelente ferramenta, super, assim, e eles só estão trazendo coisas melhores. Por quê? Porque não é uma ferramenta criada para vender roupa ou para ajudar o cliente. Ela é uma ferramenta criada para facilitar a vida do consultor.
Então, qualquer dificuldade que a gente tenha, vocês podem ter certeza que eles estão trabalhando para facilitar a nossa vida com o cliente e resolver o problema da nossa entrega para o cliente, tá? Porque o cliente da Hue and Stripe é o consultor de imagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem sim alguns outros aplicativos, eu vou dar nome de 2 que eu dei uma olhada para passar para vocês, que fazem algumas coisas que, num primeiro momento, a gente pode pensar que é semelhante à Hue and Stripe. Só que o objetivo desses aplicativos não é atender a necessidade do consultor, e sim a necessidade de uma pessoa em geral para ela nem precisar ter um consultor, ou de lojas para que as lojas vendam. Tá? Então, é importante pensar na diferença do cliente de cada plataforma, para vocês saberem se aquela plataforma é ideal para vocês, ou se ela é ideal, na verdade, para ela virar um concorrente do serviço de vocês, que muitas plataformas são concorrentes do nosso serviço, tá? Dito isso, as 2 que eu quero que vocês deem uma olhada, uma chama Combine, eu vou botar aqui cadê? Tá, sumiu a tela do chat aqui, como é que eu acho? Cadê o chat? Aqui, tá. Uma chama essa Combine, com Y, tá? Que o que eu achei de mais legal nela é que tu consegue fazer ali a montagem, o cliente sobe e tal, só que essa o cliente vai usar e não vai conseguir compartilhar. Essa não é a melhor. A melhor é essa aqui, é Glam Outfit. Tá, eu já vou dizer. Essa Glam Outfit, o cliente pode compartilhar todas as montagens que ele mesmo faz de looks para a gente ir lá e dar as nossas observações. Então, o cliente vai lá e diz assim, eu fiz uma pasta dentro do Glam Outfit, vai lá e olha. E tu vai poder entrar lá e dizer, isso está legal por causa disso, isso não funcionou por causa daquilo. Minhas observações iniciais. Essa Combine, ela está disponível para Android. E eu não sei se está disponível para iPhone. A Glam Outfit não está disponível para Android, mas eu acredito que esteja para iPhone, tá? E aí, onde é que entra o outro problema desses aplicativos? Nem sempre a gente vai ter o mesmo sistema operacional do cliente e a gente pode entrar naquele problema de estar aí agora, o cliente vai usar um negócio que eu não tenho esse mesmo telefone, não funciona. Então, são problemas que vêm com o uso de aplicativo, tá? Que quem usa Hue and Stripe não tem. Nesse momento, eu não quero nem que vocês se estressem, quem está no Brasil, principalmente, com Hue and Stripe, eu não sei quem já está usando e vê os benefícios, porque está um pouco mais caro, né? O dólar deu uma puxada, não deu? O dólar estava até mais caro, até deu uma diminuída esses dias. Mas ainda continua caro. Amor. Eu guardei a roupa do Meu Deus, meu anjo, que legal, parabéns, muito obrigada. Muito obrigada. Não acredito, gente, que ela guardou a roupa que estava para secar. Eu já usei esse Combine, não gostei muito, não. Não? Não. Eu tava olhando aqui, porque já até estava baixado. Nas minhas pesquisas, assim, foram os que apareceram melhor, mas o que é melhor é o Glam Outfit. Tá, mas assim, eu acho, Paty, que tu tinha feito a assinatura e depois parou de fazer da Rio, né? Aham. Eu acabei não tendo tempo de usar naquela época. Assim, não estava com cliente, eu não estava com nada, né? E acabei não aproveitando a plataforma. E eu deixei pagando sem eu estar usando. Então, tipo, daí eu cancelei, só que daí até esqueci o nome dele, o Greg, ele me deixou com um mês de free quando eu voltar. Tipo. Ótimo, eu ia te dizer que se tu falasse com ele certamente ia te dar algum bônus na volta. Ele me falou que quando eu decidisse voltar, eu tenho um mês grátis, porque eu não usei. Ele é super acessível e eu te digo assim, para ti vai muito valer a pena. Começando a deslanchar aqui, eu com certeza vou pensar em ter, sabe? Era mesmo só porque financeiramente para mim não estava valendo por eu não ter cliente. Mas eu vou te dizer uma outra coisa. Ter aquela ferramenta pode te ajudar a ter clientes, tá? E uma coisa que eu te diria é que talvez com os bebês, a ferramenta pode te ajudar a ganhar dinheiro mesmo não atendendo. Se tu começar a criar os looks, por exemplo, e fazer sugestões de coisas com o que tá para vender, as pessoas podem comprar o que tu está sugerindo e tu tá ali só montando o look, brincando. Não tem o que fazer, vai ali, monta 2, 3 looks e posta no Facebook.
e bota o link para as pessoas comprarem. Daqui a pouco você está vendendo roupa dali sem nem precisar te Eu vou começar a vender roupa, né? Eu já tinha te dito, né? Ano Sim. que vem. Então, tipo, vai ser um outro serviço agregado aí, tipo. Bom, vamos dar uma olhada. Falar rapidinho então sobre a questão do estilo, tá? Não vai demorar tanto, mas eu acho que o grupo ali não era o lugar de eu dar aquela resposta. Eu não sugiro que vocês façam apenas uma análise de estilo, seja ela qual for, porque sempre vai ficar alguma coisa faltando. Ali na formação eu apresentei para vocês 3. Eu uso as 3, mesmo no online. A minha análise de estilo online tem o Excel, tem o questionário, que é absurdamente longo. Eu estou pensando em dar uma diminuída nele, tá? Mas eu entrego ele para vocês assim, porque vocês têm total liberdade, ele é só uma sugestão. Vocês podem mudar ele como vocês quiserem para fazer o questionário de vocês. E eu ainda faço a atividade com as imagens, tá? Eu só tenho uma resposta depois dessas 3. Fazer só o Excel é para a gente dar uma pincelada e dar uma entendida quando a gente recebe o resto, tá? Para a gente trabalhar com aquela análise da Alice Parsons, de acordo com o que ela apresenta, é muito mais extenso do que aquilo. Muito mais extenso, requer entrevista e tudo mais. Não é simplesmente marcar o Excel, tá? Porém, ali a gente consegue ver o raciocínio da pessoa sobre como ela se posiciona. Mas é muito importante que na hora da gente passar as instruções para o cliente, a gente diga, primeiro, não é para ficar pensando na resposta, você tem que olhar para aquilo e dizer, sou eu ou não sou eu. Segundo, não é o que as pessoas dizem de ti, é como tu te sente. Tá? A tua amiga que tu falaste que ela não é artística, Uhum. tu falou que ela dança. A dança é uma expressão artística. Daqui a pouco. A dança é uma expressão artística e talvez o lado artístico dela esteja no movimento do corpo. Talvez a descoberta dela, por exemplo, de criatividade vai ser na forma de se movimentar, vai ser na forma de falar, vai ser, ao invés dela ser uma pessoa criativa no vestir, ela vai ser uma pessoa criativa na hora dela falar sobre como ela se veste. Ela não é também. Não, eu não vi, eu tô só chutando, entendeu? Assim, a gente tem que pensar que aquilo ali, e é muito comum na parte do tradicional, a pessoa não se vestir de maneira tradicional, mas ter um pensar tradicional sobre o vestir. Não se vestir de maneira criativa, mas ser uma pessoa criativa, por exemplo, para escolher as atividades do dia a dia. Entendi. Ela não deixa de ser criativa, tá? Só que ela não está sabendo colocar essa criatividade no vestir. No vestir. E aí que entra o teu papel. Entendi. Se ela é uma pessoa que ela é criativa e a criatividade dela não está aparecendo na hora do vestir, por quê? Aí tu vai ver que lá ela tem a criatividade, mas ela tem alguma coisa muito tradicional que dá de repente, e eu tô chutando porque eu não vi, então eu não Ela estou tem o tradicional. ela tem a tradicional. Eu não estou falando da tua cliente, mas eu estou falando assim do que é comum. Tu vai descobrir que aquele tradicional está vinculado às limitações que foram impostas a ela na infância, de não pode isso, não pode aquilo, não dá... O que resultou? Toda a criatividade dela está travada, ela se veste padrãozinho, igualzinho, chata, porque ela tem medo de sair da caixinha. Então, isso acontece. A gente tem que olhar para aquilo e não olhar e dizer assim, pum, 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 ela não é assim, não fecha com a forma como ela se veste. Por que isso não está aparecendo? E questionar com ela na entrega. Eu estou vendo aqui que tu és criativa, porém, tu está balançando isso muito, equilibrando isso muito com a parte tradicional. Me fala um pouquinhozinho mais, como é que foi a tua infância na hora de vestir? Quem é que escolhia as tuas roupas? E aí, às vezes, nesse papo, tu descobre por que o tradicional, por que o criativo está aparecendo. Ficou apagado. Exatamente. E tu acha que talvez tivesse outra palavra, Alice? Tipo assim, ó, a parte lá daquela coluna do personalidade criativo tem a palavra única e eu acho que assim, muita gente acaba se achando única porque todo mundo é único, assim, de uma forma, né?
Só que eu vejo como a palavra única dentro da coluna do criativo como uma pessoa que se posiciona bem diferente dos padrões convencionais. É, E a pessoa, quando assinala o único ali, que está sendo a maioria das pessoas que eu estou tendo, ela está se vendo, na verdade, não é uma pessoa única, pelo que eu conheço, de todas que assinalaram, nesse sentido que a gente falou, e elas colocam como elas são únicas, e lá no... tinha outra palavra. Agora eu assim, ó, esqueci. eu concordo contigo, tá? Total liberdade para tu adaptar aí no teu. Só tem que buscar uma palavra que faça sentido. O que me veio foi incomparável, foi exclusiva, fica meio estranho tu dizer que a pessoa é exclusiva, mas incomparável, sem igual. Fora da caixa, talvez, não sei. Mas aí é que tá, se tu colocar fora da caixa, nem todo mundo vai entender, e tu pode ficar. Eu prefiro evitar gírias, porque tu nunca sabe o cliente que tu tá atendendo. E gíria é mais fácil das pessoas terem uma sensibilidade diferente ao que a palavra realmente quer dizer. E autêntica, ótimo, inédita, Isso, né? boas palavras, Carol, obrigada. Mas eu porque acho que tem authentic, eu acho que tem authentic. tem. Então assim, tem que ser uma palavra que não fique duplicada. Vou pensar sobre isso. Acho que é uma. Vamos, assim, não precisa ver as imagens, mas eu gostaria de falar sobre a tua análise de cores ali. Tá, posso Por quê? compartilhar aqui? Pode? Só deixa eu... Só tem que me liberar. Sim, peraí. Dá só um segundinho para você, mãe, aqui. Amor? Tá bom. Amor? Olha só. Dá pra colocar esse prato aqui. Amor? A Olivia não terminou de jantar, ela tá dando aula, eu não consegui dar conta aqui. Eu não quero. Peraí, com as duas mãos. Deixa eu botar. Deixa eu só botar no apresentar. Ai, que Bom, eu vou ser bem sincera, eu não preciso olhar as imagens, mas eu quero que as gurias olhem, porque o que eu tenho para falar vai ser sobre a questão da interpretação, que eu acho que é mais importante. Tem uma coisa, assim, que a gente tem que cuidar muito, gurias, para o nosso gosto pessoal não influenciar. Te confesso que eu fiquei surpresa de tu preferir o verão, considerando que tu é dramática, Paty, e as pessoas dramáticas normalmente preferem mais intensidade, tá? não. Eu tentei ser mais neutro, assim, que eu achei que combinou para ela, e o que eu vejo ela sempre usar até é bastante cor suave. Por isso Tá. que... Mas aí é que tá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O que tu vê ela usar não quer dizer. A gente tem que Tá cuidar. certo, né? A gente tem que cuidar pra gente. Duas coisas que a gente tem que cuidar muito. Primeiro, para não dizer para o cliente que tudo que ele está fazendo a vida toda tá certo e que ele não precisa da gente, porque ele nos contratou. Tipo, nossa, tudo maravilhoso, então tá, por que eu tô te pagando, né? E para não esculachar o cliente ao ponto dele se sentir deprimido e que não, né, que nada mais faz sentido na vida dele. Então a gente tem que ter um equilíbrio ali entre essas as duas informações muito bem. Quando a gente fala, eu já bati nessa tecla algumas vezes na formação, eu não sei o quanto eu falei aqui na mentoria, a diferença entre combinar e coordenar. Quando eu combino uma coisa com a outra, tudo fica parecido e semelhante e nada se destaca. Quando eu coordeno uma coisa com a outra, eu trago à tona o mais belo do meu foco, do que é o caso do meu cliente. Tá? Eu faço questão de chamar atenção nisso, porque quando a gente está falando principalmente de análise de cores, combinar, por exemplo, cores clarinhas com cores clarinhas, elas combinam, mas nenhuma aparece. Fica tudo apagado, tudo some. Nessa hora, se a gente pensa em combinar, é muito fácil a gente combinar cores quentes com uma pessoa de pele fria, só que a superfície dela é quente, a gente está combinando. Então, coordenar é um olhar um pouquinhozinho mais profundo, tá? O que a gente vê aqui? Entre o quente e o frio, é nítido que a gente não consegue olhar para ela quando ela está com o quente. Então, não há dúvida alguma que a pele dela é fria, tá? Mesma coisa aqui, não dá nem vontade de olhar para cima. O olho não fica lá, o olho só desce
para Uhum. ver aí embaixo o quanto tá mais em harmonia. E eu vou te dizer que volta um pouquinhozinho aquela imagem. Aham. Todas essas imagens aqui do frio, eu acho que elas estão ok para ela. Na azul eu não gostei. Azul não. A primeira tá um pouco escura demais. Então, assim, do rosa em diante, eu te diria que ela poderia ficar com todas elas sem problema, sem maiores problemas. Aham. E volta mais uma vez, desculpa, só para eu não esquecer de falar uma coisa. Aquele verde em cima ali, embora ele esteja no quente, ele entra na paleta dos universais, tá? O da direita em cima. O último, né? Que é indo aquele verde que é quase azul, aquela coisa ali, Uhum. tá? Ele também pode entrar nas cores que estão bem para ela. O deep eu achei tão deep pra ela. Profundo fica profundo, não, realmente não precisa. Eu gostei dos light, eu não sei dizer, eu gostei dos light nela. Light é diferente de soft. Light é o claro, e nem todo claro é suave, Agora tu me confundiu. ok? Mas aqui eu te diria assim, por exemplo, se tu for ver os dois verdes, 1000 vezes o verde mais intenso. Da outra página? Aqui no light, não, no light, tem dois verdes, um do lado do outro. Tá. Esse aqui. Sim, eu prefiro esse do Sem meio. dúvida, É. sem dúvida. E a mesma coisa eu vou te dizer do salmão com melancia. Esse aqui tá 1000 melhor. vezes o melancia. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Que as cores mais intensas, porque até o amarelo, mais a Aham. intensidade está melhor para ela. Claro, mas intenso, ok? Aham. O Bright, bright é não, né? É demais. muito. Ficou demais. Daí o soft é por causa do opaco, né? É isso que eu tô confundindo. O soft é do opaco. É o contrário, que um é mais brilhoso, o soft é o opaco, isso. Exatamente. Isso aí. Porque eu acho ela meio opaca. Eu não acho. Eu acho assim, a opacidade dela que eu tô vendo, principalmente nesse grupo de cores, é na boca, Uhum. que é o que está mais perto, inclusive, né? Está mais perto da boca. Mas terminaram as imagens ou não? Não. Ah, tá, não estava aparecendo a flechinha ali para mim. Daí tem... Neutro aqui só tá vendo neutro quente, neutro frio, e é frio sem dúvida alguma, então. Tá, e aí a gente entrou. Pena que a gente não tá na mesma página com o inverno e com o verão, mas vamos lá. Tem o outono. Tá, só volta rapidinho no inverno ali. Qual é a cor que nem pensar? Não sei, eu acho que talvez o amarelo. O amarelo tá ruim, mas tu percebe como o preto deixou ela a viúva negra? E ela adora preto, meu. O preto vai ficar pesadíssimo nela. Para ela usar preto, ela vai ter que usar tecidos mais leves. Ela não Ou pode muita usar. maquiagem, né? Vai jogar e assim, mais decote para abrir aqui também, não tem influência do preto tão perto do rosto, tá? Uma renda no E preto. o branco não te incomoda também ou não? Menos. Eu achei muito para ela também essas cores. Eu também achei. Eu achei que, tipo, no outro que tem um branquinho, que não é o branquinho, é o begezinho, eu achei melhor para ela do que aquele Mas ali. aí é que tá. Ai, ficou ruim a imagem aqui. Não tem problema. Aí é que a gente vai chegar onde eu quero chegar. Primeiro, vocês lembram que no começo lá eu mostrei para vocês, na primeira aula sobre cores, eu mostrei como é que eu fazia a análise. Vocês lembram que eu usei mais de um grupo de cores? Isso que a gente tem aqui ajuda muito. Mas eu não considero suficiente, tá? Peraí, eu tô ficando muito escura aqui para vocês. Eu prefiro ter mais opções de cores no online. No presencial, é muito mais rápido. Tu não precisa de tanto tecido, porque tu vê as coisas, fica mais claro. Então, o que eu faço no online? Eu vou usar isso. Eu vou usar o aplicativo da Ferial. Eu vou usar aquelas paletinhas de cores que eu vou colocar tudo do lado da cliente para comparar de várias formas.
e ter mais informações do que apenas um grupo de cores, tá? Uhum. Sempre. Vou sempre fazer isso. Porém, o que eu aprendi aqui com a tua cliente? O que me chamou a atenção? Eu pegaria todas as cores que ela ficou bem e faria uma apresentação de slides com todas as cores que ela ficou bem. E aí tu vê o que as cores têm em comum. Primeiro, nenhuma cor muito clara ou muito escura ficou bem nela. O que isso diz? Ela é intermediária. Intermediária. Só que assim, olhando para ela de cara, a gente já, né, já vê que ela é intermediária. O cabelo não é o Sim. mais escuro, O a pele não contraste mais é clara. médio. Uhum. Exatamente. Então a gente já vê que ela é intermediária. Quando tu trabalha com verão, tu tá trabalhando só com cores média, baixo para baixo. Alice, Então, só que dentro da- agora ela tá dentro com da cabelo escuro, mas ela tem cabelo loiro. ela é loira, nasceu Ela loira. Não, ela pinta de loiro. E não interessa, a cor que ela pinta não vai alterar a cartela dela, tá? A cartela dela vai ser a mesma. Só que o que eu quero te dizer, tu vais ter dentro do verão menos possibilidades de cores para ela migrar. Ela vai do claro para o muito claro. Uhum. Ela dentro do inverno, tu vai tirar as cores mais escuras do inverno dela, mas tu vai ter toda a gama das cores médias e também claras. Uhum. Então, tu oferece mais possibilidades de cor para ela se tu pensar, porque tu não vai dizer para ela que ela é inverno, tu está fazendo online. Uhum. Tu vai dizer para ela que as cores dela são cores frias e assim, frias e intensas, né? Que não são as mais pálidas, mas de uma intensidade, eu não quero dizer, não, da profundidade, não intensidade, da profundidade menos intensa para o mais clarinho. Uhum. Tá? Porque daí tu vai dar uma gama de cores muito maior. Tipo, uma Porque senão, intensidade dentro média do... para baixo, né? Não é nem... É acima da média. O que ela não pode são as mais de todas. Dentro da cartela, e eu falei que eu ia estar com a cartela aqui, e eu acabei não subindo a cartela. Não sei se alguma de vocês tem a cartela do Color Me a Season aí. Bom, eu Tenho, pego... só não tô aqui, mas eu tenho. Não, eu pego online aqui rapidinho. Peraí. Mais fácil. Que eu não sei, eu achei ela opaca, não achei que ela tem essa intensidade toda. Eu vou parar teu compartilhamento para mostrar um pouquinho aqui, tá? Tá bom. Vocês já estão vendo ali a tela? Uhum. Ok. Então, aqui, ó. Se eu chegar para ela aqui dentro e eu disser, olha, eu vou te dar cores. Aí, toda vez que eu boto o mouse em cima, ele amplia. Mas tudo bem, vou deixar ampliar. Dessa parte, essa primeira fila aqui, ela é muito escura para ti. Então, tu vai pegar e tu vai poder usar a partir da segunda fila, todas elas até o centro. Uhum. Ok? Se tu chega para ela e tu dá a do verão, tu vai ter que chegar para ela e dizer assim, só usa... Deixa eu abrir aqui. Ó, tu só vai usar essas duas aqui de cima, das duas primeiras linhas. Uhum. E daí tu tá reduzindo demais as possibilidades dela, sendo que a gente já viu lá nas cores mesmo, que tinham cores mais intensas do que essa, mais profundas do que essa, que ela podia usar. Então, tu Uhum. não tá incluindo cores que caíam bem nela. Então, a minha sugestão é, tu vai pegar aquelas cores, deixa eu parar de compartilhar. Tu vai pegar aquelas cores que ela ficou bem, e aí tu vai na cartela das 4 estações puras e tu vê aonde que elas estão. E aí tu vai ver onde a maioria das cores se encontra, tá? Porque ali o que a gente está tendo é mais ou menos uma sugestão. Então, a minha sugestão para vocês é coloquem mais, pega a paleta na mão, põe na frente da foto da cliente e compara a paleta que tu tem na mão com a foto da cliente. Fazer esse trabalho manual mesmo, para tu ter uma resposta muito mais personalizada. Se eu for. O Spring também seria muito brilhoso para ela, né, Alice? Ela não tem pele quente. Não, é verdade.
Seria entre os dois frios. Daí, como o verão é muito claro, a gente vai para o inverno mesmo. Se eu pudesse detalhar mais dentro do inverno, tipo, dentro lá das 16 estações, vamos supor assim, tipo, ela seria mais ou menos tem Ela, um eu inverno claro? poderia ser um inverno claro. Exatamente o que eu ia dizer. Provavelmente ela seja um inverno claro. Porque a divisão do inverno, quando a pessoa é mais escura, é meio que tá indo pro outono, né? Quando é do claro, é meio que ela tá indo pro... Não, pro claro ela tá em divisão pro verão, né? Porque se fosse daí Não. brilhoso, ela iria pra primavera. Claro, ela tá indo pra primavera. Claro e brilhoso são parceiros. Claro, ela tá indo pra primavera. O suave, ela tá indo pro verão. E o profundo, ela tá indo pro outono. Dentro do Que é o que inverno, determina as 4 características dentro das 16 estações, né? exatamente. É o verdadeiro, o indo Uhum. para o outono, o indo para o verão e para a primavera. Isso dentro da metodologia da Dominique, que é a que eu pratico, tá? É a que eu tenho. Não, só para ter uma ideia assim, na minha cabeça de como que isso funciona. Que é onde, particularmente, eu discordo das 12 estações. Tá? Por quê? Porque eu tenho aqui dentro do meu, olha só, eu tenho o inverno, que é o inverno puro. Uhum. Aí eu tenho o inverno, que é mais escuro, que está indo para o outono. Aí eu tenho o inverno, que é mais suave, que está indo para o verão. E o que é mais claro, mais brilhante, que está indo para a primavera. Então, eu fechei os 4 grupos. Uhum. Quando tu trabalha com as 12, tu vais ter... Carol, tu trabalha com as 12, né? Então, só me ajuda, porque eu não me lembro da nomenclatura, tá? O inverno, tu tens o inverno, que, se não me engano, é o inverno frio, que é o verdadeiro. Isso. O escuro, que é o profundo, e o brilhante, que é o intenso. E cadê o suave? Não tem inverno suave. Que daí a pessoa só teria que usar as cores suaves dentro da cartela de inverno. Uhum. Eu sou o inverno claro, tá? Então, eu tenho... Todas as minhas cores são de inverno, porém, as mais escuras de todas não funcionam para mim. Ai, Alice, tu devia investir de fazer cartelinhas de cada estação e panos que nem tipo da Luciana aqui para o negócio da Dominique. Que ia Sabe ser quanto é tão que mais custa? fácil, Eu cara. queria fazer isso, mas tu sabe quanto é que custa para fazer isso? Mas daí tu ia ter um monte de gente para comprar. O teu método ia se Sabe quanto? espalhar. Tipo, porque é muito mais prático, meu Deus. Ele é, mas assim, tu pode fazer a análise com o método Dominique, tu pode comprar o material dela, tu não vai ter Mas não é viável para e Claro que é. tipo, é um negócio, eu não sei, não é Tu já viu fácil o que nem o da material? Luciana. Não. O material da Dominique, que é no vídeo que eu faço com o Stefano, eu usei as réguas, né? Uhum. Aquilo é muito fácil e não é tão caro, são $365. Mas para ter todos os panos dela, demora um monte, é tudo feito. Os panos dela são só os 4 das 4 estações. E E como é mais que as tu faz réguas. das outras As partes? réguas. Só régua? Só as réguas, ponto, deu. E dá para fazer só com a régua. Sim. Eu só uso aquilo, eu uso os tecidos e as réguas. Os tecidos que eu uso levam para as 4 estações. Aí, dentro das 4 estações, eu vou pegar, bom, ela é inverno, beleza, qual inverno ela é? E aí eu decido, porque tem um monte de cliente que eu não... Homem, eu nunca vou ver qual é a subestação dele. Homem é uma estação e Tu só deu. deixa dentro das 4. Claro, o homem não quer saber que ele é inverno claro, profundo. Ele quer saber, inverno, minhas coisas são frias, tá bom. Daí da Dominique, ela tem reguinha para as outras, para Às determinar as 16. Às 16. Não sei, eu me apeguei tanto a pegar só pano separado para olhar aqui. Às 16. Eu acho. Mas então você faz o sistema das 4 estações. Eu? Não, 16, né? Ela Eu faz. faço 16. Mas Só às que ela entrega a 16, cartela das 4 eu e mostro. explica como usar as características dentro da cartela das 4. Exatamente. Ah, tá. Eu faço Entendi. análise, é que aí é que tá. Tu Que é tens o que eu tô ter a fazendo agora. sensibilidade, tu tens que ter a sensibilidade de cliente para cliente, tá? Como eu falei, homem,
Nunca que eu vou entrar na dimensão se é um ou outro, é aquela e eu paro por ali. Então, o que eu gosto dessa metodologia é que ela me dá flexibilidade de eu decidir o que é melhor para o meu cliente. Entendi. Entendeu? Eu tenho flexibilidade. Tem clientes que eu vou adiante e outra, tem clientes que eu vou ver, por exemplo, e eu vou dizer, olha, as cores do inverno verdadeiro ficam bem em ti, as cores do inverno claro ficam bem em ti, mas nem pensado usar um inverno escuro ou suave. E aí eu vou ali na cartelinha do Color Me a Season e eu vou mostrar. Essas aqui nem pensar e essas aqui todas sim. Pronto, deu. Me E eu diz só uma vou... coisa. Os panos da Dominique são diferentes daqueles Dominique da... não tem panos. Dominique não tem panos, ela só O tem que as ela réguas. faz? Só as réguas. Então, os panos tu usa daquele que a gente comprou. Porque eu não Yes. gostei daqueles panos. Por Eu quê? acho que tem umas cores ali que, tipo, acho que Eu deveria não- ter mais cores das cartelas, Tu pode comprar a cor separado. que ficaria melhor para analisar do que a que tem ali. Tipo, tem... Eu não sei. No Primavera cor neon, eu odeio aquilo, não fica, parece que bom em ninguém. Tu comprou do Color Me a Season ou tu comprou do Image Institute? Não tenho do Brasil, eu tenho essa daqui que Não, tu os deu o dois. link. Image Institute é do Canadá e o Ai. Color Me a Season Não é tem, Ulisses. Acho que foi do Image Institute, Tá. Tu pode pedir cores extras para cada uma das estações. porque tem umas cores ali que eu fico olhando assim, tipo, tá faltando cor aqui para tipo fazer a análise Eu funcionar e tenho tal. cores extras. Eu tenho cores extras nos meus tecidos. Não sei, eu Pode fico comprar sentindo cores. falta. Tati, já que você vai ter que analisar a cartela de qualquer jeito, porque aqui tem disponível aqui, são das 4 estações, pega um método que você gosta. Por exemplo, eu vou tentar usar o método da Studio Imagine. Pega Uhum. aquele método e depois você vai ter o material. Vê qual estação que deu e vai para essa cartela e daí Por que que você tu vai? Mas tu não vai comprar o material dela, né? Como assim? Já comprou? Já comprei? Por que que tu vai? Bom, tá. Daí vai usar o aplicativo. Tem o aplicativo, Que era o que eu ia fazer também. tem o aplicativo, tem algumas cartelas extras e eu vou ter a minha cartela, e daí a pessoa pode escolher se ela quer que eu direcione pelas 4 estações, e daí eu vou ter a minha cartela aqui e consigo olhar para a cartela geral e separar as cores, ou a pessoa pode encomendar, ou eu posso encomendar para ela, enfim, tem várias possibilidades. Não, Só que foi um método. Eu só perguntei da questão de enviar, entendeu? Se tu tá aqui, comprar o material do Brasil até chegar o material e tal, mas tu já comprou e já tem. Mas chegou, assim, o correio deles é super rápido. É, pela DHL chega em coisa de 3 dias. Dependendo do... É super rápido. É mais rápido do que, assim, eu tinha visto outros que iam demorar mais para chegar. Eu também estava pensando de pegar do Brasil, porque é o que a maioria conhece, o que a maioria se sente agradável. É, mas só um pouquinho, gurias. E eles querem nome próprio para as estação e tal. Gurias, duas coisas. Não montem o business de vocês em cima de maioria. Vocês estão seguindo pessoas que estão fazendo isso. Se vocês saírem dessa caixinha, ninguém sabe. E principalmente, vocês são brasileiras no exterior, mas vocês estão no exterior. Se tu chegar para uma americana e falar, ah, não, tem esse material, porque no Brasil só falar nisso, who cares? Busquem um material que faz sentido para vocês, mas não porque o cliente usa, o cliente gosta, o cliente sabe. O cliente não pode decidir o material que vocês vão usar. Vocês têm que saber o que é melhor para entregar o resultado de vocês, tá? Ah, eu queria o da Ferial, Não, mas eu o dela é escolhi- caríssimo. Mas assim, às vezes tu pode fazer uma coisa de aos poucos. Tu pode começar com determinado material, guardar dinheiro e ter isso mais tarde. O dela é um Pode. fenômeno de caro. Eu escolhi esse, honestamente, porque eu acho que visivelmente é o que me agrada mais. Eu gosto do fato de ter dentro do mesmo conjunto. Eu já tenho todo o material, eu já tenho todas as cartelas, tenho o aplicativo. Eu acho que é um sistema muito completo. Então, era isso que eu estava buscando de oferecer para as minhas clientes. Eu E vou o usar o material dela, material que é. para tu mandar para cliente, ele está em inglês? O quê? Desculpa. O material que tu vai mandar para cliente, aplicativo, etc e tal, ele está em inglês? Todas as estações têm tradução para inglês, sim. Não, eu não sei o aplicativo como é que é para cliente acessar. No aplicativo tem em inglês também. Tem português e inglês. Tá falando do Color App, né, Débora? Aham. É. Uhum.
Eu acho aquele aplicativo muito completo, muito bom também. O aplicativo Era um dos fatores de eu querer usar o da Luciana, porque fica mais fácil, porque eu não estou oferecendo cartela para minha cliente. Se ela quiser, ela tem que comprar a parte. Eu não estou incluindo no preço. E, tipo, eu não gosto desse negócio de manter estoque, porque daí é gasto à parte. Eu não sei quando que vai sair aquela estação, quando que não vai vir e tal. No aplicativo tem até as combinações já. Se pagar um valorzinho extra, já tem a parte de combinação com neutro, combinação, Tudo. enfim, tem Fica tudo. fácil para elas entender, é uma coisa prática, sabe? Tipo assim, eu também busco por essa praticidade, porque as pessoas, É. hoje em dia, a gente explica, eu dou a aulinha tudo aqui na hora de fazer a análise de cores, eu explico para elas tintim por tintim do porquê que ela é assim, do porquê que ela é assado, como combinar a cor, como não sei o quê, como não sei o quê. Só que as pessoas esquecem e elas querem, tipo, um negócio prático na mão. Para ver, E se tiver o aplicativo, tipo, ela consegue checar lá na hora que ela quiser, tipo, tá tudo lá na mão. É só papo, entendeu? Eu acho que assim, o aplicativo realmente facilita muito. A minha pergunta foi só por questão da logística, porque eu não entendi por que que tu estando fora, entendeu? Teria comprado no Brasil e tal. Achei que Não, eu comprei É. porque assim, eu pesquisei muito e me incomodava o fato de eu ter que pegar material de uma pessoa, comprar a cartela de outra pessoa, personalizar uma cartela que não condiz com o tanto de estação. Então, essas etapas não faziam sentido para mim Pra mim como também não. consultora, não pensando só no cliente, mas como consultora eu estava misturando um monte de metodologia que no fim das contas são muito importantes, mas nenhuma dessas metodologias me ofereciam do princípio ao fim uma linha reta que É isso que eu falo assim, desde o começo. Por que que eu basicamente assim, ó, eu gosto que vocês tenham o aprendizado, e agora eu tô falando de coisa da formação, desculpa, Renata, apesar de também a Renata fez o Express, então para ela não tem problema nenhum. Quando eu falo ali para você sobre a teoria das cores e tudo mais, eu falo sobre as diferentes metodologias, e a grande verdade é quanto mais vocês se aprofundarem, mais vocês vão ver metodologias e mais vocês vão gostar de coisas e tudo mais. Então, é importante que vocês se identifiquem com a determinada metodologia, né? E que ela faça sentido na prática de vocês. Se isso está funcionando, maravilha. Eu, particularmente, por ter comparado, não consigo voltar para 12 uma vez que eu vejo as 16. Talvez isso seja, né, para vocês, como vocês não trabalharam com 16, não percebe a diferença. Sim. E eu sou muito metódica. Assim, eu não durmo em paz se eu não souber que o negócio foi assim, sabe? É um conjunto certo de também. material ou de metodologia. Então, eu ficava, mas vou comprar daqui, eu vou comprar dali. Vou complementar daqui, eu vou. Então, esse acabou assim com o nervoso que eu tinha de saber que o negócio não era certinho, sabe? Do ponto de vista técnico. Deixa a Carol falar, gente. Ela tá tentando. Desculpa, Carol, só vou fechar uma coisa. Só tem uma coisa, Débora. Não é questão de ser certinho ou não, porque não tá errado, o outro não tá errado. Sim, desculpa, eu me expressei erroneamente. Eu Não é de sei estar que errado, sim. é não por. Não fazia sentido para ti. Não ter uma linha de padrão, tipo, de um lugar só. Ela quer, tipo, a Exatamente. facilidade. Facilidade. Exatamente. Fala, Carol. Então é que vocês moram aí pertinho da Ferial, né? Gente, o meu sonho era ter e oferecer o método dela, das 16, porque eu acho que 16 atende muitas peles, sabe? E era o que eu queria, mas para mim fica inviável, porque primeiro que o dólar é caro e as cartelas dela são caras, né? Tá, o problema da Ferial, especialmente, eu vou dizer que não é o material, é a cartela. É a cartela. A O material eu pagava de boa. O problema é eu não manter a sei por que é cartela. tão caro. Porém, eu vou te dizer o seguinte: tem uma aluna formada que ela comprou o material da Ferial e agora ela está montando o escritório e gastando em construção e etc. E ela está vendendo o material dela pela metade do preço, com um kit completo de paletas. É um kit de paletas. Ou seja, tu podes ter o kit dela, apresentar o kit dela e entregar de uma maneira digital para as tuas clientes. Porque ela também tem um app, né? Tem. Eu cheguei a cogitar isso dela, que tipo, eu poderia também comprar uma cartela só para ter em mãos, para mostrar para cliente, e a pessoa tipo, resolve se vai querer comprar ou não. Mas Porque mesmo essa aluna assim, está no Brasil. Se tu quiser, Carol, te põe em contato com a Renata
Ela está vendendo, ela me passou o valor, eu ia falar isso na próxima aula. Ela está vendendo por um preço que eu disse, nossa, se eu tivesse no Brasil, eu comprava de ti, porque está muito barato. Mas não tem problema, dependendo do que for a análise, porque eu tenho amigos vindo pra cá, tipo, daqui 2 semanas. Deixa eu ver. Eu ainda tô em dúvida do que eu vou fazer desses negócios de pano. A Carol, Nossa, eu fiquei com a muita Carol dúvida sabe, por muito porque tempo. eu encho o saco dela direto no Instagram dela. Eu fico lá, eu fico lá perguntando um monte de coisa. Imagina, pode... Ela está vendendo por R$ 3.000 tudo. Ah, legal. Uhum. Tá barato, porque pelo que ela pagou aqui em dólar, é caro. Realmente. Eu queria ir até aí fazer o método para Não entender. precisa, eu te Ela tá ensino fazendo tudo. online. Eu Ela fiz. tá... Aham. Mesmo, ela tá fazendo online, é verdade. Ela faz online, eu sei toda a metodologia, não precisa fazer curso para fazer. Olha que maravilhoso. É tipo, é praticamente igual o da Dominique, né, Alice? Só precisa fazer o curso dela quem não conhece teoria de cores. Quem Uhum. conhece teoria de cores não precisa fazer o curso. Se tu tiver o material, porque ela entrega o material, ela entrega o step by step. Se tu seguir o step by step, a Jéssica, que é de Natal, usou o material dela e está apaixonada, encantada. Ela pegou emprestado com a Nara e está apaixonada pelo material, porque ele é muito fácil. Então, o problema realmente são as cartelas, que são mais caras, mas eu vou te dizer que, assim, principalmente, por exemplo, Débora, tu, tá? Que tu vai atender um público que é um público que tem dinheiro para pagar, para ti não seria um problema, porque tu poderia comprar, pagar o teu valor e dizer, ó, a cartela custa $70, tu não ganha um pila em cima da cartela, mas teu cliente vai pagar $70 por ela, entendeu? Então, para ti não faria diferença, mas quem está atendendo o público brasileiro realmente encarece. Fica caro. Mas eu acho que por agora eu vou tentar esse e vou ver como vai. Eu acho que ele é mais básico assim também dos métodos, né? Não sei, eu posso estar errada porque eu nunca A minha usei para ressalva, saber. Gurias, com relação ao que eu falei da escolha do método, deixa eu deixar bem claro. Não tem nada a ver com ser o material da Luciana ou etc e tal, tá? Tem a ver com vocês escolherem uma metodologia de trabalho com base no que estão falando no Brasil por 2 razões. Primeiro, se vocês começarem a acompanhar outros Instagrams, vocês vão ver que estão falando de outras metodologias. Sim. É tipo, eu quero comprar um carro e eu começo a pesquisar tal carro, só aparece aquilo para mim. Se vocês começarem a seguir pessoas que falam de 12 estações, vocês vão ver cada vez mais coisas sobre 12 estações. Se vocês começarem a seguir pessoas que falam sobre as 16 estações, vocês vão ver cada vez mais pessoas que falam sobre 16 estações. Então, não entendam que o mercado está demandando alguma coisa, porque esse conhecimento que vocês têm é de quem vocês seguem. A cliente de vocês não segue essas pessoas, tá? E mesmo que a cliente de vocês siga e que ela tenha um conhecimento sobre, o nome da estação é tal, vocês têm total poder de dizer, não, nesta metodologia se chama desse jeito, mas nessa metodologia que eu utilizo, que vem de tal lugar, o nome é outro e o resultado é XYZ, tu não vai perder, ao contrário, tu vai ganhar por conta disso, daquilo. Então, assim, é tudo uma questão de argumentação com o cliente. A escolha que vocês vão fazer, se vocês vão escolher A, B ou C, para mim, o que importa é que vocês estejam felizes com ela. O que eu não quero é que vocês façam uma escolha por conta do que vocês estão vendo no Instagram, porque o que vocês estão vendo no Instagram é o que vocês estão seguindo. Se vocês começarem a seguir a Ferial, se vocês começarem a seguir a Imogen, se vocês começarem a seguir a Riet, se vocês começarem a seguir a Dominique ou qualquer outra pessoa, vocês vão ver que existe muito mais nesse mundo do que o mundo das 12 estações. Não, Entendeu? realmente, eu fiz o curso com o Eduardo lá Carvalho, ele É só usa as uma 4. metodologia bárbara. Ele só usa 4 estações, o curso que eu fiz dele de cores. Ele não sai dessa. E pelo que eu tô vendo, que a Cris já falou por cima, né? Ela no FaceTele ali normal, ela ainda não entrou no curso de cores, Ela que ela nem mais pra tá. frente. Ela disse que ela não gosta desse negócio de ter uma cartela determinada, de ter tal, de estudar a parte, as cores, tipo que nem a gente tá fazendo aqui online, de ver as cores que funcionam para o cliente.
e determinar isso uma cartela personalizada para O que eu ele. disse para vocês, lembra que eu comentei que o melhor método de análise de cores é aquele que pega e coloca esta cor e essa, uma por Até uma. dar tudo certo, né? Eu tenho uma amiga que utiliza essa metodologia, vocês podem acompanhar ela, é a Cecília, ela mora em Washington. Ela utiliza esse método. E, assim, é maravilhoso, é lindo, mas financeiramente inviável. É só para quem tem muito poder aquisitivo, né? Mais ou E menos. tempo. Ela tá aqui, os clientes dela todos pagam em dólar, ela vai cobrar por aquilo, sabe? Aham. Então, ela não precisa, ela não tem que ter o poder aquisitivo para ter o material. Não, Ela é tem isso que eu que ter estou os dizendo, o clientes poder que aquisitivo do justifiquem. público, de quem vai pagar, porque é um Mas isso é serviço super detalhado. posicionamento. Isso é posicionamento. Isso é lá, aquelas primeirinhas aulas que a gente fez falando sobre posicionamento. Se eu me posicionar como meu produto é um produto high-end, eu vou atingir clientes que vão pagar. É. Então, é isso que assim, ó, chegamos bem nesse ponto, sabe? Não é. Eu, particularmente, tenho a minha preferência dentro dos métodos, porém, para vocês, o que eu quero é que vocês façam uma escolha pensada e não porque os outros estão fazendo. Né? Percebam que vocês sabem o que os outros estão fazendo por conta de quem vocês estão acompanhando. Então, às vezes, é bom a gente começar a acompanhar pessoas diferentes para ver o que o mundo está oferecendo. O dia que vocês Eu tiverem dei a oportunidade de fazer, e eu super indico todas vocês a se inscrever para assistir a Conferência Global da AICI, que vai ser em junho do ano que vem. Quem Vocês não é vão ver. membro pode assistir? Hã? Quem Vai não ser é online. membro. Vai ser online. Mas mesmo quem não é membro pode assistir? Pode. Mas vocês podem ser membro, né? Então, A gente deveria, né? É, e vocês podem ainda aproveitar a vantagem que ainda estão na formação e fazer se associar como membro estudante, né? E pagar um pouco menos. Bom, Cris, estamos avançando no horário, vamos lá. eu pesquisei aqui, sabe? Assim, a minha pesquisa foi uma pesquisa extensa. Eu demorei bastante tempo para decidir o método e eu percebi que aqui onde eu moro, todo mundo só faz o método das 4 estações. E eu até fiquei meio assim, nossa, de certo público vai estranhar. E eu comecei a falar com os nossos amigos aqui que são americanos, com as esposas e tudo mais. E daí eu perguntei se já conhecia e tal, e eu percebi que quando eu expliquei o método de 12, o interesse ficou muito mais assim, nossa, é muito mais específico, então, fica uma coisa mais personalizada. Então, isso eu também percebi em relação ao público, que é meu, tipo, público em potencial, sabe? Mas eu só achei que o da Ferial é um método brilhante, mas eu preferia começar com o método das 12 estações e ver como ia, porque eu já estava com isso na cabeça também, sabe? Eu já tinha decidido que era isso que eu queria e a gente tem que testar, né? fazer o curso. Caiu ou não? Não. Eu acho que ela congelou, né? Quem? Eu? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Eu queria. Mas eu também, eu acho que a gente tem que testar tudo e ver o que funciona, né? Tipo, pra gente. Eu também tô a fim de testar o do material da Luciana para ver qual que eu me adapto melhor. Já que esse eu tô testando aqui, né? Das 4 estações e tentando fazer essa separação de características e dizer para a pessoa na cartela, mas tentar agora de uma outra maneira para ver qual que eu me adapto e me sinto mais confortável trabalhando, porque sem a gente testar é difícil a gente saber o que realmente funciona pra gente, né? Eu também acho. Carol, qual é o sistema que você usa no Brasil? Eu uso da Luciana. E você gosta do resultado? Gosto bastante. Mas é que eu sou curiosa mesmo, sabe? Porque fala que tem 16 e eu já me deparei com peles com peles diferentes, assim, né? Sim, então, sei lá, sabe? Parece que podia ter mais. É verdade. Mas acaba que fica dentro do método bem legal, assim, todo mundo acaba encaixando e fica muito bom e fica bonito, legal, harmônico, né? Eu gosto bastante da sequência também. Gosto bastante, porque ela é uma sequência muito lógica, sabe? Você vai eliminando o que não é e vai ficando na estação que é. Entendi. Bem bom. Ai, que bom, então. Espero que dê certo. Depois comenta, Estou achando aqui, peraí só um pouquinho. Vê se tu faz os testes aí no maridão no final de semana
E depois Nossa, ele anda presente. tão demais pra cabeça. Eu pedi pra ele ser meu modelo, mas ele falou: não, se for postar em algum lugar ou tirar foto, não quero. Ai, e agora aqui tá com lockdown de novo, então a gente não tá mais vendo ninguém, né? Que merda, né? Daí. Pensilvânia aqui também já fechou, vai fechar amanhã, se eu não me engano. New Aqui Jersey, fecharam tudo. New Jersey eles estão fechando Ai, meu alguns Deus, tá lugares, feio. mas não deu lockdown ainda. É. Nossa, aqui tá horrível. Aqui já fecharam tudo por um mês. Nossa Senhora. Eu tô preocupada que a minha mãe aumentaram o negócio do oxigênio dela lá. Já Ah, eu ia perguntar como é que ela tá. passou de 10 para 12 hoje. E quando entra no 15, eles entubam e induzem do coma, né? Então, tipo, eu tô preocupada. Ai, mas Mas vamos rezar, vai ela dar tudo não bem. tá com coma induzido? Não, eles estão porque tem um nível de 0 a 15 da falta ali do ar que eles dizem, né, do oxigênio. Ela estava em 10 ontem. Hoje eles colocaram em 12. Daí eles explicaram pro meu irmão porque ela estava tendo uma dificuldade ainda de respirar, não sabe se é porque ela tá nervosa ou porque não sei o quê. Daí eles aumentaram o nível do oxigênio, mas ela segue instável, só que não teve melhora e nem piora. Tipo, continua na mesma, mas aumentaram mais o oxigênio. Daí tem que esperar para ver se, tipo, o efeito e bababá. Ai, dá uma agonia. Tá, olha só, Ai, Grace, eu Dani. tô tentando, não tô conseguindo encontrar fotos do que eu gostaria de mostrar para vocês, mas só para vocês verem. Na Austrália, achei. Aqui, deixa eu ver. Aqui, deixa eu compartilhar essa página com vocês. Na Austrália, por isso eu já precisava botar o Olivia na cama, mas eu não consigo parar. Que saco. Eu fico apaixonada quando a gente está falando, eu não consigo calar a boca. Ai, mas o quê? Aqui. A Imogen, tá? Esse é um dos materiais que eu amo, admiro pra caramba, adoraria usar, mas ela tá na Austrália, também não é barato. E ela trabalha com 18 estações. Nossa, Então, o que que eu ia dizer? Eu trabalho com 16, tá? Quando as onde se pessoas enquadra ouvem... essas 18, meu? Só um pouquinho. Eu trabalho com 16. Quando as pessoas que estão acostumadas a ouvir falar em 12, ficam, ah, como assim 16? Tem 16? Sim, 16, 16. Estão ouvindo fácil 16. Aí agora, se eu chegar e disser, olha, agora eu tô com método de 18 estações. Vão pirar, porque, nossa, 18, então tá aqui, ó. E eu acho muito bárbaro porque ela trabalha com emoções. Então, assim, as cores dela têm a ver com a... Vocês estão vendo a imagem aqui? Aham. Do lado esquerdo são as cores quentes, do lado direito são as cores frias. Sim. E ela faz um trabalho em cima de emoções aqui. Então, assim, emoções, uma pessoa mais ativa, mais energética, mais vívida, mais isso, mais aquilo, uma pessoa mais calma, Legal. mais pacífica, mais... É demais o método, muito legal, muito legal. Se vocês começarem a Nossa, seguir legal. ela, se vocês começarem a seguir ela, quem usa o material dela, vocês vão achar Manda no grupo, Lice. vocês vão achar que só existe esse material na face da Terra e que ele é o melhor absoluto e que não existe nada melhor do que isso, entendeu? Então, o que que eu quero dizer com isso? Gurias, tem muita coisa de metodologia, muita coisa. O conhecimento que vocês têm sobre teoria de cor é para vocês terem o poder de decidir. O poder de decidir, tá? Vocês não vão errar e vocês não precisam aprender o método de alguém para aplicar uma metodologia diferente. Vocês têm que aprender o sistema de sequência. Ah, isso vem antes disso, isso vem antes daquilo, etc. e tal. Mas você sabe o que é dimensão de cor, você sabe o que é intensidade, profundidade, suavidade, você sabe tudo, você sabe o que é quente, o que é frio, etc. Você sabe olhar para uma cor, tá? E eu vou pegar assim, vamos pegar essa imagem aqui que eu estou compartilhando, tá? Tá aqui, a gente está vendo a foto ali de um lado quente e um lado frio. Eu não sei como é que funciona a metodologia dela, tá? Vou aplicar. Primeira coisa que eu vou fazer é testar a temperatura. Meu cliente é quente, beleza, eu vou para as cores quentes e vou testar as cores quentes. Vou pegar os tecidos das cores quentes e vou ver. Vou ver atrás, deve ter o nome, ou deve ter o grupo das cores que representa cada cartela. Vou ver qual é. Pô, ela deu mais, ela apareceu, ficou melhor com mais cores desse grupo. Beleza, ela se chama, então, Mulher Caliente. Bom, deu. Assim que a gente vai fazer uma análise de cores com uma metodologia que a gente nunca usou. Eu já sei qual é a metodologia, qual é a sequência, o que importa e eu tenho que analisar.
Só vou testar os tecidos e olhar o nome que deram, que o nome pode ser jacaré de barriga para cima. Não vai fazer a menor diferença. A diferença é que eu sei que é aquele grupo de cores. E aquele grupo de cores está levando um determinado nome. É só isso. E aí eu vou descobrir que agora tem o grupo de cores que é jacaré de barriga para cima pegando sol. E assim vai, é bem isso. Então, assim, é muito simples, muito simples. A gente já tem a teoria, é só aplicar ela e olhar qual é o nome que deram, e daí tu vai entregar a cartela. O material dela, ele também é caro, tá? Eu não me lembro qual é o valor de cada paleta, mas eu mandei o link ali para vocês, de repente, que shopping. Tu mandou aqui ou no... No real ou virtual ali. Ah, tá. Ó, Color Tools and Swatches. Vamos ver o preço aqui. Tá, só pode comprar quem é cliente. Então, Sério? você tem que ter... Vou criar um login. Não, tu tem que wholesale, para wholesale, tu tem que click to login. Ah, só está disponível para estudantes que completaram o curso dela. Exatamente. Putz. Eu tenho que fazer o cursinho para depois comprar o material. E o material não deve ser muito barato também. Então, não deve ser muito barato. Vai ser barato. Mas eu só queria mostrar para vocês verem que tem Mas mais. é legal saber. Tem uma outra metodologia que eu não me lembro o nome, mas são 24. Nossa Senhora. 24. Já fica confusa tudo Mas isso. então, é isso que eu penso. Em 24, ou tá sendo específico demais, ou tá só dando nome diferente para a mesma coisa, porque a gente tem uma gama de cor, certo? Mas daí começa a trabalhar com, por exemplo, Personalidade, sei lá. Não sei. tem uma, por exemplo, tem uma cartela de cores que é em cima de Feng Shui. Nó. Ah, eu prefiro, tipo, como diz, stick to the practice. Tipo, você ficar com o que é prático. Tipo assim. Sabe o que? Uma das coisas que eu não gosto nas cartelas da Luciana é que eu acho que tem poucas cores. Eu acho muito bacana que tem maquiagem, etc e tal, mas eu acho que tem poucas cores por estação. E eu acho que o cliente fica muito limitado, tá? Eu já vi cartelas de 12 com mais opções de cores. Então, No aplicativo tem bem pouquinha cor. Eu até tinha. Por isso que quando eu conversei com a Carol, eu pedi para ela me mostrar a cartela pessoalmente, a foto, eu porque acho muito limitante. eu queria ver a quantidade de cores que tinha na cartela para diferenciar, né? Porque no aplicativo realmente é muito, assim, pouquíssima opção. Gurias, eu preciso botar a Pitoca para dormir, ela tem que dormir às 7h30. Vamos conversar, que Mas isso? Vocês querem ficar? Eu deixo o login liberado, só paro de gravar e você segue a bater papo. O que você acha? Ah, tô brincando. Tá bom. Nos vemos terça-feira, nossa hora comemorativa. Tem a teacher, não tem graça de ficar aqui conversando. Tem que ter o teu espetáculo. Não dá. Pois é, teacher polêmica. Rê, tu consegue aparecer para fazer uma fotinho? Consigo. Boa. Nossa, toda vez que eu tô no bico do corvo é dia de aula e eu esqueço da foto. Ai, Débora, fala sério, tu tá melhor do que a gente ainda. Não, gente, sério. Nossa, tá parecida. Não. Sorrisão. 1, 2, 3 e... Ai, eu tô ficando assim. Feito. Beleza, mando para vocês ali também. Thank you very much. Gurias, fiquem com Deus. Hoje a gente extrapolou no tempo, mas está valendo. A gente está chegando no final aí, na linha de chegada da nossa mentoria. E eu, de coração, espero que vocês tenham Hoje foi muito proveitoso. Muito crescido, aprendido e né, realmente atingido os objetivos. A gente tem mais coisa pela frente. Me coloquem ali para as nossas próximas aulas, o que vocês estão buscando, como é que a gente vai poder fazer isso, ter um melhor benefício para vocês. E seguimos juntas. Tá bom. Rê, Beijo. mesmo tu não sendo aluna da formação, tu está convidada a participar da nossa aula comemorativa terça-feira, tá? Quer dizer, tu é aluna, você não é premium, né? Tá? Beijo, beijo. Tá bom, obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.